Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance o seu lar, a sua família e permaneça com você para sempre. Uma alegria muito grande podermos estar aqui para compartilhar um pouquinho da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós queremos dizer hoje a respeito do tema: agrada-te no Senhor, descansa no Senhor, deseje os desejos de Deus, sonhe os sonhos de Deus. O texto está em Salmos 37, versículo 4 e versículo 5. Texto muito conhecido, muito falado, falamos sempre dele, lemos sempre, mas sempre temos coisas novas para aprender. E essa semana esse texto veio muito ao meu coração. Quando Deus nos dá algo, é porque Ele quer falar conosco. E eu espero que, assim como Ele falou a mim, nesse texto, possa falar também com você e possa te abençoar, onde quer que você esteja. Nós queremos agradecer a todos que têm compartilhado essas lives, porque assim a palavra de Deus chega mais longe, né? As boas novas do Evangelho. Estamos felizes nessa noite por essa missão de trazer uma porção da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Leamos então Salmos 37, 4. Diz assim: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pai querido e Pai santo, nós te damos graça mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ler a tua palavra, de ouvir a tua voz, de poder cantar louvores a ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa equipe, dessa igreja amada, que se compromete a entregar para o Senhor todos os dias a sua adoração. Nesse momento, Pai querido, nós nos curvamos diante de ti, humildes, pedindo que o Senhor fale a nós, através da tua palavra, pela tua misericórdia, pela tua graça. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos para abençoar as vidas que estão atrás das telinhas, para entender a mensagem do Senhor. Obrigado, Jesus, é em nome do Senhor que nós oramos, no nome de Cristo, amém. O que motiva os seus sonhos? De onde vêm os seus desejos? O que faz o seu coração pulsar? De onde vem a sua felicidade? O que traz a sua felicidade? Qual é o motivo da sua alegria, da sua felicidade? Quais são os motivos da sua felicidade? Quais são os seus planos, seus projetos? O que você tem pensado? Por quais caminhos você tem andado e por onde você quer continuar caminhando? São só sonhos terrenos desse mundo? Quais são os seus verdadeiros sonhos espirituais? A sua alegria espiritual, os seus desejos espirituais se conectam com a sua alegria deste mundo? Muitas pessoas tentam separar isso. É impossível separar. Muitas pessoas tentam viver a sua alegria, ter a sua alegria, a sua felicidade, os seus desejos só nesse mundo e às vezes conectar-se com Jesus. Não é assim que funciona. Nós que somos servos do Senhor, nosso coração está ligado no Senhor. E nós devemos, então, desejar aquilo que Deus deseja. E nós temos o nosso exemplo supremo do Senhor Jesus Cristo. E Ele é o nosso mestre, nós somos seus discípulos. Nós vamos falar muito sobre discípulos ainda essa semana, esse mês. E nós somos discípulos de Jesus, então nós imitamos os seus passos. E Jesus, a sua vontade, o seu desejo era cumprir a vontade de Deus. O que alegrava Jesus, o que motivava Jesus nesse mundo, quando Ele veio para esse mundo morrer em favor do meu pecado, para nos perdoar, para nos salvar, demonstrando o seu amor, tão grande amor. O que motivava Jesus, o que trazia alegria a Jesus, era cumprir a vontade de Deus. João, capítulo 4, versículo 34, ele vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Essa era a vontade de Jesus. João 6, 38, ele vai dizer: pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu, daquele que me enviou. Então, se a missão dele era fazer a vontade de Deus, se no seu coração estava fazer a vontade de Deus, se o seu desejo era
o nosso também, como discípulo, deve ser. Muitas pessoas, após lerem esse texto de Salmo, elas acham que pode pedir qualquer coisa para Deus e assim será. Bom, se nós nos agradarmos de Deus, então eu posso pedir qualquer coisa para Ele e Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Mas não é bem assim. Primeira coisa, você tem que alinhar o seu coração, os seus pensamentos, o seu desejo aos desejos de Deus, aos pensamentos de Deus, à vontade de Deus. Assim Jesus fez. E por isso, tudo que o Senhor pedia ao Pai, o Pai lhe respondia. O seu desejo, o seu coração estava em Deus. E esse é o grande segredo do servo do Senhor. Alinhar o seu coração, a sua oração, o seu desejo, a sua alegria, o seu prazer em Deus. Você lembra do Salmo 1? É a primeira parte desse texto. Agrada-te no Senhor. Deleite-te no Senhor. Então você imagina aquele que está no Senhor. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele se alegra, ele tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. Ele não é feliz, porque ele não senta com os escarnecedores, apenas. A sua felicidade, a sua bem-aventurança não está porque ele não anda com os pecadores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor. E ele medita nela dia e noite. E o que acontece com ele? Ele é bem-aventurado, ele é feliz. E o que acontece com esse homem que é feliz e que anda segundo os conselhos de Deus e que se alegra em Deus? O versículo 3 vai dizer: ele é como uma árvore plantada à beira de correntes de água, cujo fruto dá na estação certa e as suas folhas não murcham. E tudo quanto fizer, prospera. Então, aquele que tem o seu prazer no Senhor, aquele que se agrada no Senhor, aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, tudo que ele faz prospera. Se você alinhar o seu coração, os seus desejos, à vontade de Deus, aos desejos de Deus, meu amado, primeiramente você será feliz, bem-aventurado. E tudo quanto você fizer vai prosperar. Muitas vezes a gente fica nesse mundo, correndo atrás daqui e dali, sonhando com tantas coisas que perecem. E eu quero dizer para você, não é errado ter sonhos, nem fazer planos. Faça planos. Tenha sonhos. Sonhe o mais alto que você puder. Corra atrás dos seus sonhos. Mas não esqueça de alimentar os seus desejos espirituais, porque essa é a sua missão. Alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Você está aqui por um propósito. Você que conhece a Jesus, você foi chamado para uma missão. Você tem que pensar nisso. Você tem que fazer como o apóstolo Paulo, que diz: deixa as coisas que para trás ficam e alinho o meu pensamento, prossigo para o alvo. Ele agora não está pensando mais nessas coisas corruptíveis, mas ele está pensando na coisa que traz esperança, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama. É isso que nós temos que pensar, coisas espirituais. Alinhar o nosso pensamento. E as coisas do mundo? E o nosso sustento? E a nossa vestimenta? E aqui que nós vamos comer? E aonde nós vamos dormir? Jesus está ensinando, Mateus capítulo 6, ele está ensinando. Fica com o seu texto de Salmo aberto aí, nós vamos ler mais. Mas estamos aqui citando outras passagens. Mas em Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando. E ele vai dizer: olha, vocês não precisam ficar preocupados com as coisas desse mundo. Vocês têm que pensar no reino de Deus. Sabe por quê? Já olharam os pássaros? Os pássaros não trabalham. Eles não plantam, mas eles comem. Vocês já olharam os lírios do campo? Nenhum rei, em toda a sua glória, se veste como eles. O próprio Deus é quem dá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas essas demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com o que você vai comer, o que você vai vestir, porque Deus é o Deus de todo o universo, Ele te sustenta. Não significa que a gente não tem que trabalhar. Não significa que eu vou sentar amanhã na minha cadeira e falar assim: Senhor, amém, manda o maná. Né? Vamos parar tudo que a gente está fazendo. Mas significa que enquanto eu estou no meu trabalho, eu estou pensando coisas espirituais. Como que eu faço para conectar o meu trabalho a Deus, à vontade de Deus?
Quando eu estou na minha faculdade, eu estou conectado, estudando, aprendendo coisas dessa terra, mas pensando no reino de Deus. Como que eu faço para agir aqui como um servo de Deus? Como que eu faço aqui para andar segundo o coração de Deus? O que Deus quer nessa faculdade? O que Deus quer nessa escola? O que Deus quer nessa empresa? Está aqui um servo de Deus nessa empresa. O que Ele quer com o servo de Deus aqui na empresa? Como que eu faço para viver a vontade de Deus, os sonhos de Deus, o coração de Deus aqui onde eu estou? Você não pode acordar de manhã apenas, eu não posso acordar de manhã apenas, tomar o meu café, viver a minha vida terrena como se eu não tivesse ligado aos céus e à noite orar. Eu não posso apenas ligar o meu carro, sair para trabalhar e pensar que esse mundo está desconexo à vontade de Deus, porque não está. E depois dizer, Senhor, me abençoe aqui e ali. Eu não posso ter prazer nas coisas terrenas, esquecendo das coisas espirituais, porque eu não vou ter conexão com Deus e o seu propósito. O seu prazer deve estar na lei do Senhor. O seu prazer deve ser a vontade de Deus. E talvez falando assim, as pessoas muitas vezes questionam, mas aí você não vive. O que é viver de verdade? Ter a paz que só Jesus pode dar, que só quem é filho dele tem. No momento de crise, feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o verdadeiro feliz. Feliz é aquele que dorme descansando, sabendo que Deus é aquele que vai prover o amanhã. Feliz é aquele que mesmo quando a dificuldade bate à sua porta, sabe que existe um Deus que supera todas as adversidades. Feliz não é aquele que tem muitas coisas. Feliz não é aquele que almeja coisas desse mundo. Feliz é quem serve ao Senhor. Bem-aventurado. O salmista aqui nesse texto, acompanhe comigo, nós vamos ler até o verso 7. Salmos 37. Ele estava a fim de justiça, ele estava procurando justiça. O texto é sobre justiça. Davi procurava justiça. Ele passou por muitas coisas. Mas quando você lê o texto, ele já está descansado no Senhor. Ele já está com a sua expectativa que Deus já resolveu o problema. Mesmo no problema. Porque descansa no Senhor. Agrada no Senhor primeiramente. Você tem prazer em Deus. Descansou? Descansou? Agora entrega. Confia. Entrega. Descansa no Senhor? Confia. Entrega. Confia que Ele vai prover amanhã. Confia que Ele é o Senhor da sua vida. Confia que Ele vai sustentar a sua casa, a sua família. E agora entrega o seu caminho. Lê comigo o versículo 1, Salmos 37. Não te aborreça por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te de verdade. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Sabe essas pessoas que estão prosperando, fazendo mal? Fica com inveja, não. Elas não são felizes, não. Sabe essa pessoa que comete injustiça? Se você é alguém que sofre injustiça, descansa. Descansa no Senhor e espera nele. E não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho mal. Fica tranquilo. Porque Deus, o nosso justo do juiz, Ele está de olho, Ele está vendo tudo. E aqui Davi já está dizendo, confia nele. Esses que andam um caminho tortuosos vão perecer como a relva. E não é que nós ficamos aqui esperando e torcendo para que as pessoas pereçam, não é isso. A nossa torcida é que eles se convertam, né? Entreguem seu caminho a Deus e sejam filhos verdadeiramente. Mas a nossa alegria, o nosso caminho deve ser o caminho de Deus. Até porque, irmãos, se os nossos pensamentos fossem somente os pensamentos desse mundo, e se Deus realmente fosse atender todos os nossos pedidos, como alguns pensam,
Porque se a gente agradar, então, no Senhor, nós vamos pedir qualquer coisa, Deus vai dar. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Se Deus dissesse sim para tudo que você quer, não ia dar certo. Sabe por quê? Tiago capítulo 4, se você quiser abrir aí onde você está. Tiago capítulo 4. Tiago vai fazer uma pergunta. E eu gosto muito desse texto, porque nos faz pensar. Se Deus dissesse sim para tudo que nós queremos, não ia dar certo. Sabe por quê? Olha lá o versículo 1 de Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não são das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam e não têm nada. Vocês matam a inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazem guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque vocês pedem pelos motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. E ele continua. Até o versículo 6 ele vai dizendo muitas coisas. O nosso coração, o coração humano, só pede coisa para os nossos próprios prazeres e deleites. E nós somos invejosos, cobiçosos, é a natureza humana. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver a natureza humana ali, sem Jesus. Quando Jesus entra e faz a boa obra, nós somos transformados à imagem e semelhança do seu Filho, o Filho de Deus, Jesus. Mas dentro de nós, de onde vêm as guerras? Pensa, de onde vêm as guerras? Não são pessoas querendo ter mais do que outras pessoas? Não são pessoas querendo ter o que não é deles? De onde vêm as guerras? Por que as pessoas brigam? Por que as pessoas lutam? Não são porque não estão satisfeitos com o que têm e querem mais, muito mais, muito mais, muito mais? Imagina se Deus dissesse sim por tudo, para tudo que nós humanos pedíssemos a Ele. Nosso coração é cheio de vaidade. Nós cobiçamos muito e nós nada temos porque nós queremos as coisas para o nosso próprio prazer. Mas nós, servos do Senhor, temos que alinhar o nosso coração, o nosso prazer, fazer a vontade de Deus. Obedecer a Deus. Você vai ser feliz. Não fica assim triste, olha, eu vou ter que renunciar à minha vontade, então os meus desejos, eu vou ser uma pessoa triste. Não, você vai ser bem-aventurado, aí que você vai ser feliz de verdade. Porque virá uma paz, uma alegria dentro de você que vem de Deus. Que o dinheiro não dá, que os prazeres desse mundo não dão, que a riqueza não dá. Você vai pedir as coisas do alto, você vai começar a pensar as coisas do alto. E aí sim, a luz de Jesus vai começar a brilhar em você. E o que eu faço então? Olha aí, verso 7, Tiago 4, versículo 7. É o conselho para ele. É o conselho dele para você, aliás. Esse é o conselho de Tiago para você. Já que nós não temos que pedir as coisas do nosso coração, já que se Deus dissesse sim para tudo que nós pensamos ia dar errado, o que a gente tem que fazer? Versículo 7. Portanto, submeta-se a Deus. Resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a tristeza por alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que Jesus convida a gente para fazer. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que nós nascemos para fazer. Nós que nascemos de novo, servir a Jesus, andar como Jesus, pensar as coisas que Jesus pensava, querer no nosso coração os desejos de Deus e agir como Deus espera que nós, os seus filhos, nos venhamos a andar. Essa é a parte do entrega. Primeiro você deseja as coisas de Deus, você agrada no Senhor. Tem prazer no Senhor? Colocou seu coração no coração dele? Confiou no hoje, confiou no amanhã,
Confiou que ele está no controle? Agora entrega. Entrega o seu caminho. Para quê? Ele vai fazer tudo. Confia nele. Ele vai fazer tudo. Aí nós somos aquela ovelha do Salmo 23. Que o Senhor é o nosso bom pastor e vai nos conduzindo. E não vai faltar nada. Não vai faltar a presença dele, a companhia dele. Não vai faltar a proteção dele, o cuidado dele. Não vai faltar a correção dele. Não vai faltar nada. Ele está conosco. Está conosco aonde? Até no vale da sombra da morte está conosco. E quando a coisa aperta? Quando a coisa aperta, ele está conosco. E na bonança, ele também está conosco. Prepara para a gente um banquete. Unge a nossa cabeça com a unção dele. E nos escolhe para fazer a sua vontade. Nos envia para cumprir o seu ide. Aí nós entregamos, aí nós vivemos o que esse texto fala. Para encerrar, quero pensar com você sobre alguns personagens, rapidamente, que tinham seus desejos no seu coração, os desejos de Deus. O primeiro deles, José do Egito. Deus colocou um sonho em José. O sonho era de Deus. José sonhou esse sonho. Ele imaginou onde Deus o colocaria. Ele ainda estava na casa dos seus pais, com seus irmãos. Ele era odiado pelos seus irmãos, porque o seu pai o favorecia de alguma forma. Tinha mais carinho. E seus irmãos não gostavam muito do José, não. E além disso, o José foi contar o sonho, dizendo, olha, o Senhor vai me colocar num lugar alto e eu vou governar vocês. Aí, o homem, vaidoso, coração nesse mundo, falou assim, você, rapaz, quem é você governar a gente? Ué. Vamos pegar esse rapazinho, vamos dar uma lição nele? Você conhece a história? Os irmãos de José primeiro pensam em matá-lo, mas depois partem para o plano B de vender José como escravo. Quando você olha para a vida do José, você percebe que mesmo no Egito, como escravo, depois na prisão, depois na casa já do faraó, já servindo, José não se preocupa com nada. Na sua cabeça, e nem se exalta com nada, na sua cabeça tem os sonhos de Deus. Ele não se preocupa quando ele está no poço, porque na sua cabeça os sonhos de Deus. Ele vai para a casa do Potifar, tem as tentações, na sua cabeça os sonhos de Deus. Está ali o desejo humano, está ali o desejo carnal, está ali o que os homens cobiçam. Não, na sua cabeça os desejos de Deus, os sonhos de Deus. Vai para a prisão, sem reclamar, sem murmurar, sem reclamar, por quê? Na sua cabeça os desejos de Deus, no seu coração a vontade de Deus, os sonhos de Deus. Vai para a casa do faraó, é o segundo do Egito. Na sua cabeça, os desejos de Deus, a vontade de Deus. Não teve soberba. Não, agora eu que mando. Agora, cheguei aqui, agora eu sou o cara. Não. Os seus irmãos vão lá, pedindo ajuda. José podia dar um sermão enorme neles. Podia vingar-se. Mas na sua cabeça, os sonhos de Deus. Não, Deus me trouxe aqui, fez esse percurso, porque Ele tinha propósito. Esse é o propósito, ajudar a minha família, ajudar aqui o Egito, prosperar. Meu pai está aqui. Foi usado na sua cabeça as coisas de Deus, mesmo através de um percurso tortuoso. Chegou na bonança, os sonhos de Deus, agradar a Deus, agradar-se em Deus. Tranquilo. E esse mundo? Esse mundo está seguindo o seu fluxo. Eu vou seguindo dentro dele, fazendo a vontade de Deus, desejando as coisas de Deus. Segundo personagem, ou os dois outros personagens, são Paulo e Silas. Você conhece muito bem essa história. Muita gente fala sobre Paulo e Silas cantando na prisão. Eles estão presos porque, injustamente, foram açoitados e presos porque estavam fazendo a vontade de Deus. Estavam pregando a palavra, expulsando demônios na cidade. Mas tinha gente que lucrava com os demônios da cidade. E aí não gostaram disso. Prenderam Paulo e Silas. Colocaram na prisão. Bateram neles. Sabe o que eles estavam fazendo? Cantando.
Porque eles eram malucos? Não, porque o prazer deles estava no coração deles estava o desejo de Deus. A alegria deles estava em Deus, não era na circunstância. É muito bonita essa parte, mas o que mais me intriga nesse texto é que quando Deus manda um terremoto e as cadeias se abrem, eles ficam paradinhos onde estavam. Confiança. Não é o lugar. Há oportunidade de fugir do lugar, mas para quê? Se eu estou no centro da vontade de Deus, eu não preciso ir para lugar nenhum. Não é um lugar físico. Se eu estou no centro da vontade de Deus, eu não preciso de ir para outro lugar. O lugar não é físico. O lugar é espiritual. As cadeias se romperam? Física, mas as cadeias espirituais já nem tinham mais. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Então, mesmo que as cadeias físicas se abriram, eles já não tinham cadeia há muito tempo. O coração deles estava assim: nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, fizemos a vontade de Deus, Deus nos mandou para cá. Cumprimos o nosso propósito, pregamos a palavra, expulsamos o demônio. Estamos aqui, o carcereiro está aqui, nós vamos pregar para a família dele. Não é físico o lugar. Por isso que eles louvavam. Porque quando você sabe que está agradando a Deus, que no seu coração estão os desejos de Deus, não importa onde você esteja. Nem muito em cima, nem muito embaixo, nem no meio. Porque às vezes a gente só fala do fundo do poço. Mas é difícil honrar a Deus lá em cima. José honrou a Deus quando estava lá em cima. É difícil honrar a Deus também quando você está lá no buraco, preso, que a gente reclama, murmura. Cadê o nosso prazer? Porque o nosso prazer às vezes está ligado tanto a essa terra, acabou o dinheiro. Aí seu prazer estava no dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o seu prazer. A minha alegria, a minha satisfação estava na minha família. Perdi a família. Acabou a sua alegria, acabou o seu prazer. Se o seu prazer estiver em Deus, não acaba nunca. Se a sua alegria estiver em Deus, em fazer a vontade de Deus, não acaba nunca. Até depois que Jesus te chamar e você for morar com Ele, vai continuar para o resto da vida. Para o resto da eternidade. A sua alegria contínua de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Lembra lá dos discípulos? Depois que Jesus morreu, lá em Atos, eles estão pregando, são presos, perseguidos, e estão comemorando por serem presos e perseguidos. Por quê? Porque estavam sendo presos e perseguidos por fazer a vontade de Deus. Estavam desejosos de fazer a vontade de Deus. Prazer está a fazer a vontade de Deus. Se nós conseguirmos ter prazer no Senhor, se nós conseguirmos alinhar o nosso coração à vontade de Deus, esse mundo será apenas um suporte, um lugar onde nós vamos realizar isso. Seu trabalho vai ser apenas mais um lugar onde você vai realizar os desejos de Deus. Sua família vai ser uma bênção na sua vida para que você continue realizando os desejos de Deus. As coisas que você adquire, o seu conhecimento, o seu bem material, serão mais coisas para você repartir fazendo a vontade de Deus. E aí, se por acaso você perde alguma dessas coisas, o seu prazer está em Deus, e Deus você não perde. A alegria em Deus você não perde. Porque se por acaso no meio do caminho ela ficar debilitada, você pode orar a Deus falando: Senhor, torne a dar minha alegria. Ele te dá de novo. Você que está em casa aí, perdeu a alegria? Desconectou o coração de Deus? Está longe de Deus? Perdeu-se nas coisas desse mundo? Nos desejos desse mundo? Em fazer a vontade desse mundo? Perdeu-se nos seus próprios planos, nas correrias dessa vida, fazendo as coisas da sua cabeça, sonhando com muitas coisas, esqueceu de Deus, lembra dele só de madrugada, fazendo aquela oração rápida para dormir. Dá tempo ainda. Ele te convida hoje, a descansar nele, agradar-se nele, entregar o seu caminho para ele e deixar ele cuidar do resto. Ele te convida hoje a dar o seu coração para ele ser o número 1 e cuidar do resto.
Ter alegria no Senhor. Sabe, esse monte de coisa que fica na nossa mente, às vezes nos perturbando, tanta coisa que a gente fica pensando, entrega nas mãos dele. Deixa ele cuidar, ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. Entrega o seu caminho para ele, deixa ele te mostrar a direção. Deixa ele te mostrar a direção certa. Porque quando é Jesus quem guia o seu caminho, certamente vai ser o melhor caminho. Há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Mas o bom pastor, ele nos conduz às águas tranquilas. O nosso bom pastor, que é Jesus, ele nos conduz aos pastos verdejantes. Entrega o seu caminho para ele. Mas confia mesmo. Não entrega agora já fazendo os planos por trás, não. Confia mesmo. Descansa mesmo. Deixa ele cuidar mesmo. E tenha alegria, prazer em fazer a vontade de Deus. Às vezes é difícil. Às vezes some no nosso coração essa alegria. Peça a Jesus. Seja honesto. Seja sincero. Não é errado. Ser sincero com Deus. Até porque Ele sabe. E Ele espera isso mesmo de você. Nem sempre é fácil. Nem sempre a gente está a esse nível espiritual assim maravilhoso. Tem vezes na nossa caminhada que é difícil mesmo. A gente sofre. A gente se afasta. Mas o nosso Deus é um Pai amoroso, que sempre nos chama ao arrependimento, a estar mais próximo dele. Não para que ele fique apontando nossas fraquezas, não, para ele cuidar. Para ele cuidar. Ele cuida de nós, ele sabe o que é melhor para nós. E ele está dizendo para você hoje, filho, entrega o seu coração para mim. Pare de ter essas alegrias passageiras e por isso você sofre. Porque você fica se agradando nessas coisas desse mundo que perecem. Põe sua alegria em mim. Põe seu prazer em mim. Entrega o seu caminho a mim. Seu coração para mim. Quero orar por você. Quero pedir a Deus que renove no nosso coração, também no meu coração, a alegria de servi-lo, de estar conectado os nossos pensamentos ao reino de Deus, o nosso caminhar para onde Jesus aponta a direção, o nosso proceder, o nosso falar, que seja alinhado à vontade dos céus. Ó Pai querido e Pai santo, nós estamos aqui, Senhor. Nós nos quebrantamos diante de Ti, pedindo humildemente, Senhor, sonda o nosso coração, Pai. O que há de caminho mal, Senhor, tira, Senhor. Ó Deus, tira do nosso coração tudo que não provém do Senhor. Ó Deus, coloca no nosso coração os desejos que vêm de Ti, os pensamentos do alto, Senhor. Que nosso coração esteja repleto de fazer a Tua vontade. Que o nosso prazer maior seja servir ao Senhor. Nós sabemos que só assim seremos felizes. Nós queremos Te entregar tudo que temos e somos, Pai querido, para o Senhor cuidar. Nós entregamos a Tua vida, a nossa vida nas Tuas mãos para o Senhor cuidar. Nós entregamos, Senhor, o nosso caminho para o Senhor fazer aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós sabemos, Senhor, que os Teus caminhos são muito maiores e melhores que os nossos. Os Seus planos são muito maiores e melhores que os nossos. Realiza em nós, Pai, o Teu querer. E realiza através de nós o Teu querer. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Purifica a nossa vida. Ó Deus, usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. E que nosso coração seja inundado da Tua alegria nessa noite. As pessoas que estão vendo esse vídeo, que estão cultuando ao Senhor nas suas casas, que a alegria, o prazer do Senhor inunde esses corações, para que ela possa glorificar ao Senhor, e que todos possam dizer que Tu és Deus. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.
Deus conduza a sua semana. Lembre-se dele. Amanhã vai trabalhar? Deseje os desejos de Deus. Agrade-se no Senhor. Fala, Senhor, toma a minha semana. Anda comigo. Me usa no teu propósito. Não deixa eu esquecer não, Senhor. Que Ele seja o centro da sua vida, não só hoje, não só amanhã, mas para todo sempre. Que Deus esteja com você e com a sua família. Deus abençoe a todos. Com Deus.